Isaías, capítulo 38, versículo 1, versículo 1 ao 5. Amém? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Amém, meus irmãos? Podem assentar, por favor. Estamos em dias muito sérios. Dias de conserto. Deus está convocando o seu povo para um ajuste. Esses dias de conserto ele chama de hoje. E o tempo de ajuste ele chama tempo de santidade. Eu gostaria de lembrar aos irmãos, será que você entende que você pode morrer hoje ou amanhã? Será que você entende que você pode morrer hoje ou amanhã? Não importa a idade que você tenha. Se você for ao cemitério, você vai ver crianças recém-nascidas lá. Se você for ao cemitério, você vai ver crianças de 3, 4, 5 anos, 7 anos. Jovens de 20, de 17. Você precisa entender que você pode morrer hoje ou amanhã. Mas uma coisa muito importante para nós que não somos nada, é que o hoje nos pertence. A vida e a morte não nos obedecem, irmãos. A vida e a morte não nos obedecem. Se hoje fosse o último dia da sua vida, eu estou fazendo essa pergunta há alguns dias, para algumas pessoas. Se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você consertaria? Eu recebi a cartinha de várias pessoas. Observe aqui esse texto de Isaías capítulo 38. O Senhor usa o profeta, envia o profeta até o rei Ezequias e diz: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás. Observe como chegou o tempo de conserto para a vida de Ezequias.
E eu espero que nessa manhã de ceia você tenha consciência das suas atitudes, consciência do que você está fazendo, do que você tem feito, dos seus erros. O que eu mais desejo essa manhã é que as suas falhas sejam visíveis para você. Como se você fosse morrer amanhã. Se você fosse morrer amanhã, talvez você me diria, eu li isso, coisas loucas. Se você fosse morrer amanhã, o que você faria hoje? Muitas pessoas disseram, eu serviria ao Senhor, mas eu me converteria de verdade. Outros disseram, eu viajaria para fora do Brasil. Outros disseram, eu perdoaria fulano. Como em um dia você acha que mudaria? Um dia você acha que mudaria? O dia que você decidiu, só porque você foi avisado que amanhã morrerá, hoje eu vou mudar. Hoje eu vou perdoar todo mundo, hoje eu vou pedir perdão. Ah, é? E por que não faz hoje? Agora. Se você soubesse que morreria amanhã, você mudaria hoje mesmo? O médico te deu uma sentença de morte. Então você vai ter que mudar. Para ir para o céu. Você está entendendo o que eu estou falando? Para você ir para o céu, você vai ter que mudar agora. Eu perguntei para uma pessoa que foi condenada pelos médicos. O que você está pensando? Que se Deus me der uma segunda chance, eu vou mudar. Falei, é mesmo. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. Eu queria pedir, Sônia Aquino, me sirva um copo d'água, por favor. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Irmãos, eu estava achando que eu estava com Covid. Pela milésima vez. Então, Guilherme, para não deixar mais eu ficar falando que eu acho que eu estava, e para eu não ficar me afastando da igreja, me afastando de vocês, eu fiz o teste ontem. Pois é, deu negativo. E eu disse a Guilherme ontem, eu vou pregar amanhã, eu preciso pregar amanhã. Nem que seja a minha última vez, eu preciso pregar amanhã. Mas graças a Deus está tudo bem. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Esse versículo ele é maravilhoso, irmãos. Assim diz o Senhor, o Espírito do Senhor. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Eu sei que você já ouviu esse versículo milhares de vezes. Eu ouvi milhares de vezes no interior, quando eu me converti.
Não existe uma pessoa pior do que uma pessoa de coração endurecido. Meus irmãos, se nós não mudarmos agora, já, a morte pode nos tomar de surpresa. Está aí o Covid-19. Para tomar de surpresa muitas pessoas que vocês não imaginavam. Vocês não imaginavam. E nós poderemos não ter a chance de pedir perdão às pessoas que nós ferimos. E nem perdoar as pessoas que nós guardamos com tanto ódio. Se falta algo para acertar, que seja antes da ceia hoje. Estão me ouvindo? Pare de tomar ceia em pecado. Pare de tomar ceia sem discernir, sem o autoexame, sem a compreensão de quem você é. Todas as vezes que você toma o cálice do Senhor indignamente, seu coração está só mais endurecido. Essas manhãs de ceia deve ser um dia de análise profunda, de choro, de quebrantamento, de contrição. Não é será, não, Deus me revela, porque eu sou tão mal, Deus, que eu não consigo ver o que eu faço para as pessoas. Me mostra, Espírito Santo, faz como Davi, Salmo 139, sonda-me, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça, pelo caminho eterno. De repente, o que você precisa fazer não está no seu alcance essa manhã. E como é que você vai cear? Quantas pessoas você carrega de ódio aí? Quantas pessoas você trouxe a essa igreja essa manhã de ódio? Do trabalho, da rua, da escola, da família. Você está carregando aqui, vem aqui. Olha, o monstro que você é e diz que é um cristão. E você vai cear. Não espere a doença te matar. Não espere ela vir. Não espere o vexame. Não espere a vergonha, não espere o abandono, não espere a solidão. Não espere a espada de Deus. Peça perdão. Se conserte agora. O Espírito Santo falou comigo algo muito sério. O coração endurecido é a destruição da consciência. O coração endurecido é a destruição da consciência. Você quer ver uma pessoa inconsciente dos seus pecados? Uma pessoa que tem coração endurecido. Ela só vê o que os outros fazem com ela. Ela não consegue ver o que ela faz com as pessoas. E o que as pessoas fazem com ela, uau! É severo demais. Ela nem merece. A pergunta é, você tem um dia de vida, o que você faria? Parece filosofia, né? Vou te contar uma história. Era uma hora dessa aqui.
Estava eu e meus 2 filhos, ainda meninos aqui. Nesse dia, Guilherme estava com vários homens da igreja. Era uma terça-feira. E eu comecei a varrer a casa, as crianças em casa. E o Espírito Santo falou assim: repreendam a morte. E eu repreendi, ele disse: grite. E eu gritei. Eu repreendo a morte agora, em nome de Jesus. Eu ouvi 3 tiros. Pé, pé, pé. Um atrás do outro. E eu paralisei, eu estava com a vassoura, eu estava varrendo a sala. E eu paralisei. E o Senhor disse: você é pastora? Socorra essa alma. E eu saí correndo para o portão. E Karine e Lucas me suplicaram: não vá, não vá. Eu falei: eu preciso ir. Eu preciso ir. Tentei falar com o Guilherme para pedir ajuda, não consegui. E eu vi quando os assassinos estavam indo embora. Eu abri a porta e ouvi os gritos de uma mulher na rua, puxando os cabelos e gritando. E eu fui até ela e disse: o que está acontecendo? Ela disse: tem um homem morto na minha cozinha. Eu não entendi a expressão. A casa era dela e tinha um homem morto. Era o marido. Quem era? O que era? E eu entrei. E comecei a orar, porque eu nunca tinha visto um homem morrendo com tiros na minha frente. E eu comecei a orar e clamar a Deus para Deus me dar coragem. E o Senhor disse: salva aquela alma. E eu entrei na casa dela. Eu cheguei, ele estava estirado no chão. 2 tiros, um no peito, um na barriga. E um na cabeça, que os miolos estavam do lado de fora. Ele estava vivo. E eu me aproximei, clamando a Deus. E eu falei com ele assim: você quer entregar seus pecados a Jesus agora? Me ajoelhei até ele, peguei nele e disse: você quer entregar a sua vida a Jesus? E se você morrer, você vai para a eternidade com Cristo agora. Ele me olhou com tanto ódio que ele fungava. E eu repeti: Jesus pode te curar, inclusive. Ele pode até te dar vida se Ele quiser, mas entrega a sua vida a Ele. A única coisa que eu vi no olhar daquele homem era: eu vou me vingar se eu viver. E o Senhor que estava perto de mim disse assim: deixa ele. E eu fiquei encarando os olhos dele, para ver se ele falava alguma coisa. Ele morreu. Sabe qual é a pior parte de nós, meus irmãos? É quando nós pensamos que nós somos crentes e não somos. E não pensamos em nos reconciliar. Porque nós estamos, afinal de contas, nós até vamos para a igreja, de vez em quando até a gente ora. A gente até fala de Jesus para alguém sem ser crente. Porque não é o falar de Jesus, meu querido, minha querida irmã. É o seu testemunho. O que mais pode nos enganar é o coração endurecido.
Deixa eu te falar uma coisa. Nem todo mundo melhora o caráter na hora da morte. Alô? Nem todo mundo melhora o caráter na hora da morte. Coração endurecido. Nem todo mundo se arrepende na hora da morte. Existem pessoas que têm a oportunidade, mas você quer que eu te diga? Tem pessoas que na hora da morte, sabe, a única coisa que ela sente, ódio de Deus. Porque eu estou morrendo. Eu merecia viver. Porque Ele está me matando. Porque Ele não me cura. Alô? Quantas pessoas ficam com ódio de Deus na hora da morte porque acham que tem o direito de viver? Ei, meu irmão, todos nós, sem Jesus, estávamos condenados ao inferno. O único direito que nós tínhamos era de morrer e ir para o inferno. O único direito que nós tínhamos. Agora nós podemos nos preparar para a eternidade. Mas saiba de uma coisa, ninguém pode marcar o dia do seu arrependimento. O que eu disse? Então hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Hoje, Ele não vai dizer amanhã. Se por acaso hoje o Espírito Santo falar com você, não endureça. É a maior oportunidade que você está tendo na sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Não depende de mim. E eu quero que você compreenda uma coisa. Se você observar o texto, você vai perceber que quem está falando é o Espírito Santo. E o Espírito Santo diz: hoje, se ouvires a voz do Senhor, o arrependimento, meus irmãos, escute o que eu estou falando, por favor. O arrependimento é uma disposição mental dada pelo Espírito Santo. É por isso que você não tem. É por isso que você não muda, porque não depende de você. Depende dele. Só que ele fala com todos no dia hoje. Ele fala com todos. Vamos lá. Lucas capítulo 23, versículo 39. Lucas capítulo 23, versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus.
dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Olha como ele é inescrupuloso. Ele blasfema contra Cristo e ainda diz: salva-te a ti e a nós. Se achou no direito de ser salvo também, odiando Cristo. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, olha a consciência de um coração diferenciado. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, meu Deus, que isso, irmãos? Era a hora da morte de um assassino. Lembre-se, tinham 2 assassinos ali. Tinham 2 assassinos entre Jesus. E um tinha consciência do arrependimento completa. O outro era blasfemo, zombador, e se achava no direito de ir para a eternidade com Deus. Que louco! É assim que muitos cristãos estão no meio da igreja. Eles acham, não fazem nada, odeiam todo mundo, fazem o mal, pecam, praticam imoralidade, trai a esposa, trai a mãe, trai o marido, trai o pai, fazem zombarias, tomam a ceia e acham que na hora que adoece isso aqui, cadê Deus? Cadê Deus? Um deles só tinha ódio. Conhece alguém assim? Que é crente? Que só tem ódio pelas pessoas? E ceia. Eu te amo, Jesus. Estou vendo aí pela tua forma de lidar com a congregação. Um deles só tinha ódio, não enxergava seu próprio mal. Tu, não é a santa? Tu não é o santo? Olha lá, ainda diz que é o santo. Olha para ti, essa manhã. Olha para ti, é o que a Bíblia diz. Zombador, olha para ti. Quando você pegar o pão e o cálice, olha para ti. Olha para ti, para de analisar os demais. Os demais têm dono. Olha para você. Olha para você. Se analise. Pare de julgar o servo alheio. Se analise. Nenhum temor. Blasfemo. Sem nenhum arrependimento. Observe, irmãos, era a mesma situação e o mesmo crime, podemos dizer. Talvez até o Dimas, aquele que recebeu a salvação. Que até não me recebeu. Os historiadores sabem o nome desse homem, porque ele se tornou a pessoa mais importante ao lado de Cristo na hora da morte. A mesma oportunidade do outro ele teve. Dimas disse: Senhor, lembra-te de mim quando reinares. Tu estás agora na dor da aflição, mas eu sei que tu vai reinar. Meu Deus do céu, irmãos, que pensamento é esse? Que sentimento é esse na hora da morte? De ver, de conceber um Cristo ali, arruinado, e dizer: Ele é o Salvador. Se você estivesse do lado de Jesus, olha bem para o que você vê quando vê um crente. Quando alguém faz isso aqui por você, contra você. Mas eu sou serva de Deus. Eu sou santo de Deus.
Esse outro rapaz, ele não se arrependeu ali na hora, irmãos. Ele já estava arrependido há muito tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se Jesus não estivesse ali ao lado dele, ele teria pedido a Deus a salvação. Ele foi muito sábio. Ele só teve a maior oportunidade da vida de morrer ao lado de Cristo e ficar para sempre sendo lembrado. Dimas foi um cara mau. Mas com o passar do tempo se arrependeu. Olha que lindo, irmãos. Tem uma história mais linda do que essa. Eu estava lendo Mateus 20 ainda há pouco. E Jesus dizendo assim: os últimos serão os primeiros. Não é porque você está aqui há muito tempo, ou você tem alguma patente espiritual, ou você é cheio de dons espirituais que você será salvo. De maneira nenhuma, meu querido irmão. De maneira nenhuma. Jesus deixou muito claro: os últimos serão os primeiros. É interessante quando Jesus diz assim: paga primeiro os últimos, o mesmo valor dos primeiros. Um amigo nosso morreu esses dias, congregou aqui. Nem sei por que saiu dessa igreja, não tenho nem... Não me lembro de fato. A última vez que eu olhei ele, acho que foi na Casa de Cultura, Deus falou assim comigo: ele precisa pedir perdão a algumas pessoas. Ele precisa se reconciliar com algumas pessoas. Eu compartilhei com meu marido isso, mas eu não senti a liberdade de falar para ele. Você está construindo o pensamento da sua morte. Dia após dia. Ora, você não sabe que horas você vai morrer, nem que dia você vai morrer. Então você está construindo agora. Todos os dias você constrói o pensamento da sua morte. Não vai dar para você ter um bom pensamento na hora da morte, só porque você quer ir para o céu, querido. Quando você está entendendo o que eu estou falando? Você pode escolher hoje o pensamento que você vai ter quando morrer. Está entendendo o que eu estou falando? Você pode escolher hoje o pensamento que você vai ter quando morrer. No dia que eu morrer, eu quero que você saiba de uma coisa: Deus me matou. Deus me matou. No dia que vocês me virem dentro de um caixão, se vocês tiverem essa linda oportunidade, Deus me matou. Quem tem consciência que foi Deus que matou, se prepara para esse dia. Eu espero que não seja o pecado que te mate, o teu ódio que te mate, a tua ansiedade. O diabo. Eu espero ir até o enterro, se for necessário. O enterro de qualquer crente dessa igreja, e todos nós temos consciência. Deus o matou. Deus o levou.
Curve a sua cabeça por um instante. Tente investigar seu coração essa manhã. Antes de você comer o pão e beber o cálice.